como dizem os nossos amigos aí. O Wagner Moura, o Kleber, o Brasil fez história ontem de novo, conquistando o Globo de Ouro. Wagner Moura como melhor ator no filme de drama O Agente Secreto, filme que aborda ditadura militar no Brasil. Ditadura militar no Brasil. Primeira vez que um brasileiro vence nessa categoria, o ator, e a premiação coloca Wagner Moura em posição de destaque na corrida por uma indicação para o Oscar, que é sempre em fevereiro, né? Na mesma noite, O Agente Secreto, que é dirigido por Kleber Mendonça Filho, levou o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa, estrangeira para eles, né? A dupla consolida a vitória da dupla, né? O filme brasileiro como um dos principais nomes da temporada internacional. O presidente Lula comemorou no X, no Twitter, uma dupla vitória de Agente Secreto para entrar para a história do cinema brasileiro, dia de glória e reconhecimento ao talento de nossos artistas. Ele também lembrou a sessão com os artistas do cinema do Palácio da Alvorada. Lula também fez uma homenagem especial a Wagner Moura. No cartaz do filme estampou: o baiano tem Golden Globes. Wagner Moura aproveitou para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro durante a premiação. Temos que continuar fazendo filmes sobre a ditadura. A ditadura continua sendo uma cicatriz aberta na vida brasileira. Isso aconteceu há 50 anos apenas. Recentemente tivemos, de 2018 a 2022, um presidente de extrema-direita que fazia manifestação, que é uma manifestação física dos ecos da ditadura. A ditadura está muito presente no cotidiano brasileiro, então temos que continuar fazendo filmes sobre isso. Também Kleber Mendonça fez o mesmo. Abre aspas. Cerca de 10 anos atrás, o Brasil fez uma curva muito acentuada para a direita e esse tempo agora se foi. O ex-presidente está na prisão. Ele era epicamente irresponsável em termos de não liderar o país e eu realmente acho que o cinema pode ser uma forma de expressar algumas queixas que todos nós temos em termos da sociedade em que vivemos. Essa noite de glória do cinema brasileiro terminou, claro, em samba. Não tem comparação com outros atores e outros, né, próceres da cultura, entre aspas, brasileira. Aliás, é uma carreira que começou, frente às câmeras pelo menos, bem cedo, olha só. Muita vontade de mudar não, mas agora que eu já mudei, aí tô achando. Tá gostando? É legal, é melhor que aqui. Não, nem tudo, né? Porque aqui é o lugar que a gente brinca, a gente sempre se diverte, já tem as coisas tudo aqui que a gente já sabe tudo. Lá é tudo estranho pra gente já. A gente joga bola, a gente brinca de se esconder. Estava bem em frente às câmeras já há um tempinho, ó delas, né? Mas é ele, né? Ele. Impressionante. É ele. É ele. Bom, o Luiz Zanin está conosco. Oi, Zanin. Bom dia para você. Bom dia, Edu. Tudo bom? Tudo jóia. A gente falou já sobre o filme aqui, nós dois, a TVT, você. Ou seja, não dá para dizer que era uma surpresa. Mas dá para dizer que é uma surpresa porque não somos nós brasileiros ou aqueles que são tão mais íntimos com a realidade brasileira, seriam os nossos vizinhos aqui, dando mais um prêmio, que já tivemos no ano passado, para esse tema e para atores e atrizes brasileiros. Exatamente, né? A gente pode dizer que não é uma novidade, não é nada fora de qualquer expectativa, porque a gente conhece a qualidade do filme, né? Não por acaso esse filme do Kleber Mendonça já tinha ganho no mês de maio, no festival, importantíssimo Festival de Cannes, 2 prêmios muito significativos, né? Que é exatamente de ator para o Wagner Moura e de direção para o Kleber.
Então, já é um filme que ele tem um retrospecto internacional já muito forte. Ele participou de vários outros festivais e ganhou prêmio. Antes do Globo de Ouro, ele tinha vencido o Critics' Choice de Nova York, né? Que é um prêmio também dos críticos da cidade de Nova York, é um prêmio que é muito levado em conta no panorama internacional. Então, é um filme que já chegou com um currículo. Agora, a gente sabe, né? O que vai sair da urna, a gente não pode nunca antever. E a verdade é que esse filme foi indicado em 3 categorias do Globo de Ouro, venceu 2, né? E é um dia histórico para o cinema brasileiro, porque isso jamais havia acontecido nessa premiação de ganhar 2 prêmios, mesmo filme, ganhar 2 prêmios, e 2 prêmios assim, importantíssimos, né? Que é o melhor filme de língua não inglesa e ator para o Wagner Moura. Então a gente ficou muito contente, né? E tem mais pela frente. É um filme que, à medida que ele vai sendo premiado, que ele vai sendo reconhecido, ele vai se cacifando para o chamado prêmio maior, ou pelo menos não vou dizer que é o prêmio mais importante do mundo, que aí é cabeça colonizada, mas é o prêmio que tem mais mídia no mundo inteiro. Quem já trabalhou na imprensa sabe que a palavra Oscar é uma chave que abre tudo, né? Se quer emplacar uma matéria, você fala, olha, é alguma coisa relativa ao Oscar, uma indicação, um filme que vai estar muito badalado para o Oscar, pronto, você já arranjou seu espaço no jornal, no rádio, na televisão. Todo mundo sabe disso, quem é como nós, veteranos da imprensa, né? Então, esse filme já veio com esse cacife, veio com um cacife também muito importante, que foi o sucesso de público dele aqui no Brasil. Ele já fez quase 1.200.000 espectadores. É Nossa. um espanto, ainda mais você levando em conta o tipo de filme que é esse, né? Que não é um filme que a gente está acostumado a contabilizar em milhões de ingressos vendidos. Até alguns anos atrás, eram apenas as comédias que faziam esse público gigantesco. E já no ano passado, o filme do Valtinho, Ainda Estou Aqui, além de ganhar o Oscar de filme internacional, ele fez um espanto de público aqui no Brasil, chegou a acho que mais de 5, quase 6 milhões de espectadores. Então, é todo um processo, né? Curioso, você tem 2 filmes seguidos, né? Que são filmes sóbrios, são filmes que não são óbvios, que não fazem nenhum tipo de apelo assim populista, mas que conseguem encantar a crítica, conseguem receber prêmios importantes e, ao mesmo tempo, conseguem seduzir o público e levar o público ao cinema, coisa que a gente sabe que hoje em dia é muito difícil convencer as pessoas a sair de casa, sair do streaming e ir assistir o filme onde deve ser assistido, que é a tela grande. Ah, me penitencio. Laura vai ao cinema todo final de semana. Eu me penitencio, porque eu fico. Aliás, tô aqui esperando entrar nos Netflix da vida para não ter que levantar do meu sofá e cada vez que vai mais sucesso, fica mais tempo na tela. E aí o rabo da tal da cauda longa lá não corre. Mas vocês têm razão, eu me penitencio. Laura? Não, e tem algumas coisas que você precisa assistir na Claro, tela grande claro, mesmo. Não claro. tem, Claro. é outra experiência mesmo, né? Tem gente do lado, na outra sala história. escura, a hora, enfim. Mas eu queria perguntar para o Zanin, porque, Zanin, eu acho que você estava falando, o mundo descobriu, né? Redescobriu, porque o Brasil tem uma história, né, nesses grandes prêmios. E é periodicamente assassinada por governo de direita. Exatamente. Né, de periodicamente assassinada por esse governo de direita, mas tem uma tradição, tem uma história, tem seus marcos, né? Mas eu queria te falar, eles descobriram, mas nós também, né? Aqui no eixo Rio-São Paulo, a gente redescobre esse cinema com esse sotaque tão importante, tão impressionante. A vida vivida numa cidade que não é São Paulo, né? Quer dizer, são filmes que trazem uma outra forma de estar no mundo, de estar ensolarado, de estar no calor, de estar com o leque na mão, de estar na sombra, né? Eu queria te perguntar,
como que o Nordeste está aproveitando, e você certamente sabe bem isso, como que ele está aproveitando isso? Eu sei, por exemplo, no Cariri, iniciativas incríveis, Festival de Cinema do Cariri, coisas assim que você fala, mano, olha só, e escolas de cinema, queria até homenagear a minha amiga Valéria, que é uma entusiasta disso, mas queria te perguntar como é que você vê essa indústria, né, se reimplantando dentro do Nordeste, dando empregos, criando narrativas, criando sonhos, como é que você vê essa coisa? Eu acho isso tão importante, tão Brasil, né? Um Brasil que a gente tinha. Eu só queria lembrar, antigamente a Globo era super criticada porque ela ensinava um sotaque nordestino para os atores que ninguém no Nordeste se identificava. Uma mistureba de Todo locais, mundo falava, né? meu, que sotaque é Como esse? aqui, o daqui também, né? Não era nem daqui, nem do Rio, nem do Rio Grande do Sul. Então, a Globo não tinha atores nordestinos, então tinha que ensinar uma dicção que as pessoas que não representava ninguém. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa coisa do Brasil entender a vitalidade e a criatividade do Nordeste, particularmente do Nordeste, né? Ô, Laura, você me permite, antes de responder a tua pergunta, fazer um pequeno comentário, lembrar uma pequena história. Essa história do nordestinês da Globo. Uma ocasião eu tive a oportunidade de visitar um grande brasileiro, que é o Ariano Suassuna, em Pernambuco. E que é uma conversa ótima, nós ficamos horas conversando, eu e mais um grupo de jornalistas, ficamos horas conversando. Ele mandou servir suco de caju para a gente, e nós ficamos batendo papo, e uma hora apareceu essa conversa, né, do sotaque do nordestino. E ele ficou pé da vida, falou: Isso é o maior absurdo do mundo. Ele falou: Isso não é sotaque nordestino, isso é um gato miando que eles imitam. Eu nunca vou esquecer. É maravilhoso. Agora, voltando à questão, é o seguinte: como o Edu falou, de vez em quando chega a direita no governo, né, e se incumbe de demolir tudo que já foi feito no cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro, nos anos 90, ele já tinha uma grande tradição. Cinema novo dos anos 60, 70, prêmios internacionais muito importantes, Palma de Ouro para Anselmo Duarte, com Pagador de Promessas, em 62, em Cannes. Quer dizer, já tinha uma trajetória já bastante consolidada e muito respeitada internacionalmente, né? E aí chega o governo Collor e desmancha tudo do dia para a noite. Extingue a Embrafilme, extingue o Concine, extingue todos os órgãos de suporte ao cinema. Então, o cinema brasileiro foi praticamente reduzido a zero no começo dos anos 90. Felizmente, ele não terminou o governo e entrou outro governo, que era do Itamar Franco, e logo em seguida se começou um processo de reconstrução do cinema brasileiro, que a gente acabou consagrando o termo retomada do cinema brasileiro, né? Foram recriados órgãos, houve uma legislação, que é a Lei do Audiovisual, e várias formas de apoio, a famigerada Lei Rouanet, que toda a direita sempre fala mal da Lei Rouanet, sem saber absolutamente do que se trata. Mas, enfim, o cinema foi reconstruído. E, ao longo dos anos, isso eu presenciei muito de perto, porque eu era repórter de cultura, além de crítico de cinema, fazia reportagem, também trabalhava na redação, e eu acompanhei muito de perto isso aí. Praticamente toda semana eu ia a Brasília para acompanhar esse processo de reconstrução do audiovisual. E esse processo de reconstrução, ao longo dos vários governos, FHC, depois Lula, eles tiveram sempre a preocupação, que é uma coisa incompleta ainda, da diversidade regional, de tirar a produção de cinema exclusivamente do eixo Rio-São Paulo. Então, você assistiu, ao longo dessa história, até hoje, você assistiu à emergência de vários, digamos assim, para usar essa expressão, de vários polos cinematográficos regionais. No começo da retomada, por exemplo, o cinema que era feito no Recife, na geração anterior à do Kleber,
né? Ela foi muito importante, ela trouxe filmes como Baile Perfumado, que foram filmes que fizeram, à época, vencer o Festival de Brasília e outros, no Recife. Em Minas Gerais começou a se fazer também cinema de altíssima qualidade, vários coletivos mineiros fizeram isso. No Rio Grande do Sul, a Casa de Cinema, a gente vai falando, quer dizer, a diversificação ela é totalmente incompleta, ainda desigual, mas ela já se processou, ela saiu do zero, começa a andar e tem que ser incentivada cada vez mais. Mas existe, ela já existe. Por exemplo, você pega o pessoal de Contagem, em Minas Gerais, né, que fazem um cinema extremamente bom do ponto de vista formal, importante do ponto de vista da representatividade, é um cinema feito e interpretado, em sua grande maioria, por pessoas negras. Então, todos esses processos de diversificação estão ocorrendo. Agora, é muito difícil sempre num país de dimensões continentais e com tradições diferentes de local para local, para a produção de cinema, que isso se complete num nível ideal. Quer dizer, é evidente que São Paulo e Rio têm uma capacidade instalada de laboratórios, de técnicos, etc. e tal, que são majoritários no cinema. Mas eu acho que é um processo que ainda está em andamento. Eu sinto o governo Lula muito assim, a fim de promover essa diversificação, em termos mesmo de distribuição de verbas para a confecção de filmes e para a distribuição de filmes. Então, eu vejo com muito otimismo esse processo, como eu disse, de um processo que ainda está longe de atingir um ponto ideal, mas que está se processando. Agora, Zanin, para que a gente visse ontem, né, hoje, pelo nosso horário, o cinema brasileiro, atores brasileiros, antes atrizes, né? Tivemos também a Fernandinha e Fernandona em anos anteriores, e a Fernandinha ano passado, ganhando prêmios. Alguém apertou o gatilho dessa bala 3, 4, 5 anos atrás, né? Porque o cinema não se faz de um dia para o outro, apesar de ter gente achando que o governo do PT, o PT... Para fazer um filme, você aperta o gatilho hoje, a bala começa a viajar e ela vai bater no alvo lá 3 anos depois. Aí você passa não sei quantos meses filmando, não sei quantos meses montando, não sei quantos meses para lançar, e isso se soma em anos. Hoje a gente tem, na linha de produção, filmes acontecendo, ou ainda graças ao que teve de pandemia e a luta contra a cultura. Não é uma guerra cultural que a direita faz contra a produção de cultura nacional. É uma guerra contra a cultura. Eles querem a ignorância, a burrice e o silêncio. É isso que essa gente quer. Eles não querem colocar no lugar uma coisa diferente, porque nem sabem o que é. Então, muito diretamente, tem agora, a linha de produção está começando, o revólver já está começando a soltar bala, que a gente vai ver, nós que somos leigos, os resultados lá na frente? Com certeza. E a gente vê o seguinte, que quando o cinema teve esse processo de reconstrução depois da era Collor, ele criou, o setor audiovisual conseguiu criar uma série de dispositivos legais que caminham por si sós e que têm uma certa resistência. Tanto é que eles aguentaram 4 anos do governo inominável tentando destruir tudo, né? Houve uma hora que o Bolsonaro falou, a Ancine, eu vou fechar a Ancine. Só depois ele descobriu que ele não podia fechar a Ancine. Não podia. É um órgão regulador que tem, inclusive, uma eleição, tem um diretor-presidente que atravessa mandatos de presidente da República. Começa mesmo que entre um governo totalmente hostil à produção audiovisual, ele vai ter que engolir um cara que tem lá o seu mandato. Então, as coisas foram feitas de uma maneira assim, eu acho que foi um aprendizado do próprio setor audiovisual de você conseguir construir estruturas não provisórias, estruturas permanentes de sustento. E que, repito, aguentou 4 anos do pior desmando que eu vi na minha vida do setor cultural, para não falar de outras coisas, né? Mas no setor cultural
cultural foi assim uma tentativa de terra arrasada, mas que não se concretizou. Prejudicou muito, mas não se concretizou. Eles não conseguiram destruir o cinema, não conseguiram destruir a cultura brasileira, que era o grande objetivo deles na área cultural, era destruir. E eles não conseguiram fazer isso. Então, esses filmes que vão surgindo são filmes que expressam uma certa, vamos dizer assim, maturidade do cinema brasileiro, inclusive de trabalhar com temas absolutamente locais, mas fazê-los compreensíveis no exterior, né? Fazê-los emocionar as pessoas no exterior. Foi o caso do Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, né, que toma um caso da ditadura, né, o desaparecimento, o assassinato do deputado Rubens Paiva, né, e consegue comover plateias mundo afora, pessoas que provavelmente nunca tinham ouvido falar no nome desse ex-deputado que foi assassinado pela ditadura brasileira. E no caso do agente secreto, para mim é uma coisa que eu vou dizer para vocês, se vocês me perguntarem assim, eu não sei responder direito como é que esse consegue se articular tanto com as pessoas. É uma coisa impressionante, porque ele não tem nada de fácil, né? Ele é um filme cheio de elipses, ele é um filme que vai e vem no tempo, o tempo todo, né? Ele deixa muita ponta solta, então tem as pessoas que têm horror de ponta solta, né? Tudo tem que fechar didaticamente, como se fosse produção da Netflix, né? Ficam horrorizadas. Mas a grande maioria das pessoas que vai ver esse filme ama, apesar dessa dificuldade, você se instala no filme, você entra no filme, você viaja como se estivesse navegando num rio que vai te levando, você sem saber para onde vai, mas numa viagem extremamente prazerosa. Então você vai. Então o Kleber consegue, através toda a técnica cinematográfica que ele desenvolveu ao longo da carreira dele, que ainda é curta, né? Mas ele desenvolveu, ele tem origem na crítica cinematográfica, ele é um estudioso de cinema, né? Ele consegue usar esses elementos para puxar o espectador para dentro do filme e aceitar que, provisoriamente, você pode não estar entendendo 100% o que está acontecendo, mas você não sai do filme. Então, ele consegue essa façanha, conseguiu, junto ao público brasileiro, que é mais acostumado àquela realidade retratada do filme, e também no público internacional. Eu leio muito a crítica internacional, assino vários jornais, assino a revista Cahiers de Cinema e tal. É impressionante a boa reciprocidade, a receptividade que esse filme tem junto à crítica e junto ao público estrangeiro. É uma coisa assim, é uma das magias do cinema que você precisa estudar para tentar entender. Mas esse filme, ele é uma pequena obra-prima que nos intriga e nos faz viajar nele de uma maneira quase que incondicional. Eu já assisti 3 vezes esse filme. E estou pronto para assistir a quarta, se for preciso, se pintar num cinema aqui perto de casa, vou ver a quarta para ver. E cada vez que você vê o filme, você nota alguns detalhes que você não tinha visto na primeira visão. Deixa eu falar uma coisa. Gente, Zanin, você acha que o ano que vem nós vamos estar torcendo pelo Dark Horse? O Dark Horse é o filme em homenagem ao Bolsonaro, que está sendo dirigido pelo Mário Frias, aquele sinistro secretário da Cultura que tivemos aqui na sequência daquela coisa, aquela mente doentia que era o Roberto Alvim, que pegou e teve a capacidade de emular uma cena do Goebbels durante o nazismo. Goebbels, que era o ministro da propaganda. Até o governo Bolsonaro derrubou depois disso. Gente, é muito impressionante, porque eu tô brincando, é claro que o Dark Horse não vai acontecer nada, talvez nem aconteça. É um filme, uma palhaçada bolsonarista. Mas eles sentiram o golpe, né? Eles sentiram que a gente está conseguindo fazer uma narrativa sobre o Brasil, sobre essa intimidade generosa desse país, né? Sobre esse povo incrível,
pelo cinema e eles estão querendo fazer também. E aí estão tentando fazer um filme sobre o Bolsonaro. Mas eu acho que é impressionante a alegria que... porque você falou, era uma luta contra a cultura. Não era uma luta só contra a cultura, era uma luta contra a alegria. Exato. É impressionante, porque você vê essa celebração aí deles, com samba no pé, dançado por um Wagner Moura lindo, elegantíssimo e tal. Esse é o Brasil. O Brasil que eles quiseram emular era o Brasil que era uma cópia mal feita do pior, da carranca nazista. Mano, o Brasil não é isso, né? E eles estão tentando recuperar o terreno perdido, mas a gente parece que reencontrou o prazer na alegria, né? O prazer no encontro, o prazer na cultura brasileira, né? Zanin, sobre isso ainda, eu tendo muito, talvez erradamente inclusive, a colocar par e passo a necessidade da expressão cultural fundamental, que é isso que esses caras quiseram sufocar. Expressão cultural é algo, assim, não dá nem para descrever o que é a necessidade de expressão cultural. Ainda o homem branco aqui se sente muito envolvido pela cultura que não é a dele, de dentro da casa dele, que é a minha a partir do momento em que eu saio para a rua. Né? E é muito bom quando isso entra para dentro da minha casa, seja pela música, pela poesia, pelo cinema, pela linguagem, pelo sotaque. E acredito que falo, não por todos, infelizmente, mas por muitos. E ao lado disso, tem um mercado econômico enorme, pujante, que dá emprego e dá dinheiro. E que não consegue chegar no gasto estatal a 1%. A grande briga há tantos anos é fazer com que o gasto da cultura, o Ministério da Cultura, tenha 1% do orçamento. Enquanto a gente tem agora 80% do orçamento viável do Brasil, que é aquele que não é carimbado, na mão de emendas parlamentares, do dinheiro dos ministérios. Então, Zanin, eu te pergunto sobre esse lado que poderia dar dinheiro para a empresa privada, muito, não só no setor como para os que patrocinam, poderia dar muito emprego, gerar muita economia, por exemplo, no interior. Cidade Paulínia, por exemplo, montou um polo, né? A gente está usando o polo do jeito que tinha que usar. Paulínia fica do lado de Campinas. Campinas tem aeroporto para o Brasil inteiro, então não tem desculpa nenhuma daquilo não estar sendo usado. Como é que está essa... do mesmo jeito que eu falei lá atrás, para a gente ver o cinema hoje na tela, tem que ter alguém apertando o gatilho 2 anos lá atrás. Esses caras chegaram à conclusão de que ali tem dinheiro para ser ganho, já que eles não entendem outra linguagem, pelo amor de Deus? Pois é, o nosso cinema ele subsiste à custa de leis de incentivo que podem não ser ideais, mas estão propiciando a construção de filmes, a feitura de filmes, num número bastante expressivo. Há quem diga, eu não tenho esses dados precisos, quando eu tiver, eu trago aqui para o programa, mas parece que mais de 200 longa-metragens foram feitos o ano passado. Quem divulga esses dados é a Ancine, que tabula isso no começo do ano e depois divulga em fevereiro ou março todos os filmes brasileiros que foram feitos e lançados. Mas há quem diga já que supera esse número, que é um número bastante expressivo. Agora, nós temos alguns pontos de estrangulamento, e um deles, por exemplo, é algo que vem mobilizando muito a classe cinematográfica, classe do audiovisual, que é a questão do streaming, a taxação do streaming. Esse é um ponto vital, né? E que está encontrando resistências terríveis no nosso Congresso. Tá duro fazer avançar.
né? A gente tem debatido muito, eu vou muito a festivais. Festival não é só para ver filme e escrever sobre filme, tem também toda uma parte de discussão da política cultural que está sendo feita naquele momento, tal. E eu tive no festival de João Pessoa, Aruanda, e tive a oportunidade de, aliás, comprar o livro e assistir o debate com a Jandira Fegali, né? E ela dizia da dificuldade de avançar essa legislação, né? Porque o lobby dessas big techs do streaming é muito grande, é muito poderoso. Então, eles querem fechar uma taxação de 3%, que é considerada irrisória pela categoria. E, além do mais, além desse percentual ser irrisório, eles querem poder reinvestir o que deveriam pagar na própria feitura de filmes locais, ou de séries locais também, né? Então, é uma coisa que tira totalmente a autonomia. Não que essas séries não devam ser feitas, mas que sejam feitas com o próprio capital deles. Que eu saiba, a Netflix não é uma entidade de benemerência, ela visa o lucro, né? Então, que façam isso, mas eles querem fazer dessa forma. Eles querem pagar o mínimo e, mesmo esse mínimo, uma parte dele ou a totalidade, poder ser reinvestido para eles não precisarem pagar imposto. Quando a ideia é exatamente ter esse imposto, que se chama Condecine, voltado para as atividades do audiovisual. E isso inclui o financiamento ou o apoio às partes mais frágeis da cadeia audiovisual, que exatamente dos festivais menos badalados, que precisam ser financiados, dos cineastas iniciantes, né, que não têm, muitas vezes, a capacidade econômica de fazer os filmes e, depois de feito esses filmes, muito menos de lançá-los no mercado. Então, muitos desses filmes que existem, eu falei quase 200 no ano passado, muitos deles, eu garanto para vocês que, infelizmente, não vão chegar às telas para que possam ser apreciados pelo seu público. Então, tem Triste todo isso. esse nó estrutural, né? E que é fruto de políticas, como vocês sabem, muito antigas, né? Muito antigas, porque os Estados Unidos sempre tiveram o cinema como uma arma estratégica de soft power, né? Poderosa, e não apenas de soft power, mas de lucro mesmo, né? São famosas as histórias do Harry Stone, que era o representante do cinema norte-americano do Brasil, e que fazia lobbies incríveis, né? E não deixava passar nenhuma legislação que ele considerasse prejudicial à exibição dos filmes americanos. E hoje você tem o quê? Você tem um circuito, você pega as grandes redes de cinema, os multiplex, são todos estrangeiros, e são formatados para a exibição do produto estrangeiro. Então, quando entra um filme, como entrou a semana passada, Avatar, por exemplo, ele tira tudo que tiver sendo exibido, mesmo que esteja tendo público, ele sai do circuito para dar lugar a esse blockbuster que chega. Então, é uma luta muito pesada, uma luta muito difícil, que está sendo travada, eu digo, mas que é um processo lento ainda, porque é uma realidade cinematográfica, tanto de produção quanto de exibição, que vem sendo formatada para o produto estrangeiro há décadas e décadas. Para ser mais preciso, desde os anos 20 ou 30 do século passado. Zanin, é sempre muito bom tê-lo aqui. Eu nunca escrevi uma linha num jornal, né? Tenho 33 anos, quase 34 jornalistas, nunca escrevi uma linha no jornal, mas estar aqui na Byline com Laura Capriglione e Luiz Zanin, para mim, estou realizado. No dia de ganhar o Golden Globe, pô, não preciso de mais nada, já posso continuar sem escrever nenhuma linha, viu? E aqui já estou velho para jogar confete, é uma honra mesmo. Zanin, obrigado. É sempre um prazer falar com você, como deu para você perceber. Obrigado, Edu. Um abraço, Laura. Um beijo. Foi um prazer conversar com vocês. É tão importante.